Muito bem. Boa noite. Boa noite. Vamos aguardar a chegada dos nossos convidados. Com música hoje. Tempos modernos. Grande Adriano Mano, boa noite, meu querido. Musiquinha para começar a noite. Minha irmã, Vanessa, maninha também. Meu mano e minha mana. Dana, boa noite. Dudu, meu paizãozinho, beijo, meu querido. Rafa. Tudo bom. Mamãe, querida, linda, aniversariante amanhã. Jenny Cabral, boa noite, seja bem-vinda. Já já estaremos aqui então recebendo a Fabi. Ah lá, a Fabi já chegou também. Vamos trazer a Fabi para a nossa conversa. Vamos trazer a Fabi para a nossa conversa. Dora, boa noite. Nath. Muito bem. Adri, meu amor, também entrou. E aí, Fabi? E aí, tudo bem? Como é que você tá? Tudo em ordem? Tomada banho, vim correndo pra cá para preparar para a live agora com você. Como é que você aguenta fazer tanta coisa? Ah, na verdade agora que tá bom, né? Corrido era antes. Mas quando a gente faz o que a gente gosta, fica mais fácil, né? É Mesmo com a verdade. correria do dia a dia, fica mais gostoso. Mas hoje você deu aula, você fez live de treino. O que mais que você fez hoje, hein? Ah, hoje eu dei personal, trabalhei de casa aqui na parte administrativa, fiz a live às 18h30, finalizei umas 19h20, vim Deu correndo uma pra cá, agora eu tô congeladinha, aqui não com sei você. se é aí ou aqui. Não Deu uma, entendi. deu uma congeladinha, só não sei se foi aí ou se foi aqui, mas tudo bem, já voltou. E Ó, aí agora estamos bem. então, quero te agradecer por você aceitar o convite. Essa semana a gente fez 2 lives aqui falando sobre confiança. Até porque Legal. na semana passada, né, essa questão quando teve a saída do Moro, eu tive a oportunidade de assistir um pouco os jornais e as matérias, e foi a palavra, né? Você sabe que como coach eu fico observando as palavras, né? A Sim. palavra que eu mais ouvi na sexta-feira passada foi confiança. E ela é um tema que está assim, que tá muito atualizado até por conta do que está acontecendo, dessa pandemia. Porque a maioria das pessoas não sabe, né, como a gente comentou na outra live, a gente não sabe exatamente a origem disso, até quando vai, o que aconteceu de verdade. Então, e confiar no governo, confiar nos países é algo muito complexo, muito difícil. Então eu achei que o tema confiança era um tema legal para trazer para as lives. E aí eu pensei o seguinte, né? Pô, quando você tem um atleta, no seu caso treinadora, né? É um nível além do atleta. O item confiança, ele tem uma pegada muito forte. Porque se não existir uma relação de confiança entre um treinador e um atleta, é impossível de você conseguir um resultado. Então eu entendi que assim, ia poder fazer esse bate-papo. Tá? Então achei que foi totalmente pertinente. A gente tinha algumas possibilidades de temas e a gente decidiu um tema que eu achei sensacional, a sua ideia, quando a gente começou a alinhar como que seria um tema, e você trouxe o tema, né? Como que uma treinadora, né? Como é que uma mulher treinadora consegue manter a confiança dos atletas em um universo tão masculino? E realmente é muito forte essa questão, né? Existe uma parte de machismo, de certo preconceito, de um todo, que aí, até porque o tema preconceito, ele é um pouco polêmico, pouco não, ele é bastante polêmico, mas tem uma pesquisa feita por Harvard que todos os seres humanos são de natureza
nós somos preconceituosos. E quem duvida pode acessar o site de Harvard e fazer o teste que vai achar lá. É um teste de quase 2 horas, mas ele comprova para você que todos nós somos preconceituosos. Então, tem um programa, Fabi, que está no Netflix, chamado 100 pessoas, acho que 100 seres humanos, uma coisa assim. E lá tem, inclusive, uma das que eles fazem, uma comparação entre homens e mulheres e tal, uma espécie de... São cientistas fazendo uns testes, e eles também percebem lá a questão do preconceito, inclusive de classes, né, vou chamar de classes, que se julgam, que sofrem com preconceito. Então, acho que isso é um negócio interessante. Então, o tema foi totalmente pertinente do que você falou aqui. E aí, para a gente já até engajar, né, com as coisas aqui, você é empresária, você é campeã brasileira de Muay Thai. Eu não consigo imaginar o que é ser campeão de alguma coisa assim, sabe, tão grande, porque campeão brasileiro é algo muito amplo. E aí eu vou te fazer provocações daqui a pouquinho para falar de ego. É porque não tem jeito. Como é que um campeão não tem ego? Ai, meu Deus. Você é ex-atleta e é Sim. uma treinadora federada. E aí é o seguinte, a gente vê o seguinte, né, que o Brasil está vivendo essa crise, como a gente comentou, que vai além da saúde, ele também está na questão econômica, impacta completamente a confiança, né, a gente sabe disso. Até a confiança da gente de falar, pô, como é que vai ser o mercado daqui a pouco, a hora que voltar, nós vamos ter emprego, nós vamos ter trabalho, vai existir as empresas. Eu acredito que os atletas, Fabi, eles têm uma escala um pouco maior do que a gente no impacto de confiança. Por que eu estou dizendo isso? É como se fosse uma dimensão a mais. Porque assim, a gente tem uma dificuldade como profissional que o atleta tem mais, porque o dele precisa treinar. Eu preciso saber se eu vou ter dinheiro ou não, ele também. Certo? Sim. Eu preciso saber se eu vou ficar doente ou não, ele também. Né? O risco do mercado eu tenho, ele também tem. Mas ele precisa estar preparado quando isso tudo voltar. Preparado fisicamente, psicologicamente. É algo mais amplo. Como é que você está vivendo, sabe, esse momento? Como é que você está vivendo esse momento? Então, Cris, já coloquei meu óculos de intelectual aqui. Falar para a galera que a gente acabou de ter uma palestra aqui com o meu coach gratuitamente, pessoal. Esse é o cara que é o conhecimento em pessoa, pessoal. É onde eu tiro todas as minhas dúvidas. Acabamos de ter uma palestra com ele aqui. Enfim, falando um pouquinho, não sei se está travando aí para você. Para mim, congela um pouquinho a sua imagem. Eu não sei se é aqui ou se é aí. Juro para você que eu não sei dizer. Tá. Para mim aparece a sua imagem congelada, mas vamos lá. Tá. Cris, realmente é um momento difícil, né? Onde a gente está com muitas dúvidas, né? É dúvida na política, é dúvida de saber se isso é tão grave ou não, é dúvida se a gente vai trabalhar ou fica em casa, né? E como você falou, eu como empresária ou como líder da equipe, líder dos atletas, também me preocupo na parte financeira e principalmente vou te dizer que é na volta que mais me preocupa, não é agora, por incrível que pareça. Por quê? Porque a gente sofre um impacto e, como você mesmo falou, está todo mundo em casa, preocupado com as contas, mas a vida, acreditamos que ela vai continuar daqui a pouco. Mas como que ela vai ser? É o medo do não conhecido, né? É o medo do futuro que a gente tem, né? E o medo, infelizmente, ele faz parte, né? Eu não sei se infelizmente ou felizmente, mas é um dos nossos sentimentos e a gente tem que aprender a controlar. E nesse momento a gente vai ter que manter a confiança, mesmo que num momento tão difícil a gente tem que ter fé, manter a confiança para que a gente não se conforme com a situação, tente se reinventar, né, nesse momento. A gente não pode se conformar e esperar simplesmente passar para voltar. Eu acredito que a gente possa usar esse momento como uma forma de evolução, inclusive. Por que não parar e pensar, será que aquilo que eu estava fazendo estava correto? Né? Ou será que eu estava no caminho correto?
Eu acho que é um momento da gente parar, pensar, para voltar melhor pessoa, melhor profissional e com certeza manter a confiança para que a gente volte de um governo que a gente, alguns têm dúvida, outros confiam, mas que a gente tente olhar adiante e seguir em frente. Você sabe que assim, o medo, que você falou, né? O medo ele é importante, todos nós sentimos medo, né? Ele tem um fator importante porque o medo nos mantém vivo. Então Sim. isso é importante. Mas cada pessoa vive o medo de forma diferente. Funciona mais ou menos assim, ó. O nosso cérebro, Fabi, ele é meio maluco, assim, porque na verdade ele vive uma realidade que não é uma realidade. Ele vive uma realidade que não existe. Quer ver um exemplo? Por exemplo, quando você dá um chute, por exemplo, num aparador, ou você está dando um golpe, você, por exemplo, o teu cérebro interpreta que aquilo está quente. Travou aí? Travou. Eu não consegui ouvir sua pergunta. Tá. Nem é uma pergunta. Estou explicando para você o seguinte: o nosso cérebro tem uma percepção. Se alguém tiver mais travando aí, gente, manda para a gente aqui, só para a gente saber se está travando, se é o da Fabi ou se é o meu, que a gente pode, de repente, alternar a rede aqui, fica mais fácil. Então, assim, ó, Ok. o nosso cérebro vive algo que não é real. Ok? Então, ele não toca em nada. O nosso cérebro não tem contato com o mouse, por exemplo, não tem contato com o celular. Nosso cérebro não tem contato com nada. Ele interpreta tudo aquilo que a gente está em contato, certo? Então, se eu pegar aqui, ele interpreta que isso aqui tem um tamanho, um peso, né? E ele tem uma interpretação sobre isso. Ó, a Adri está falando que está travando, mas está travando a minha imagem ou está travando a imagem da Fabi, gente? O meu? Então, peraí, Fabi, fica na linha. Se cair, gente, vocês voltam para a rede aqui que eu vou ver só que rede que eu tô. Ainda não, Cris. Agora acho que Agora voltou, sim. né? Tá, troquei de rede aqui, ó. Então, muito bem. Então, comentando o seguinte, nosso cérebro não toca em nada, ele interpreta tudo de acordo com a visão, de acordo com... para ele entende um monte de coisa real que não é real. Isso constrói na mente da gente, Fabi, uma espécie de mapa. Então, a gente tem um mapa que é diferente do território, certo? Certo. Então, Certo. conhecer o território da cidade de Campinas, por exemplo, né? Se eu andar pelas ruas aqui, eu conheço o território. Mas na minha mente, eu conheço mais ou menos, eu sei onde é que fica o Cambuí, eu sei onde fica o Taquaral, eu sei onde fica a academia. Então, eu tenho um mapa de como é a cidade. Então, a nossa mente funciona com essa construção de mapa. Você imagina, por exemplo, se viesse alguém de Manaus para Campinas, com o mapa de lá. Então, eu chegaria aqui, vamos sair para comer um peixe na beira do rio? Esse mapa que a pessoa tem, que é o aprendizado, são as crenças que a gente tem, ela faz a gente sentir medo de forma diferente, em momentos diferentes, por problemas diferentes. Então é importante identificar qual é o medo real do medo que não é real. Aquilo que te dá medo pode ser que não dê medo para o outro. E o medo, ele está numa camada que ele é uma camada depois da camada da zona de conforto. Sair da zona de conforto, encontro com a zona do medo, e depois da zona do medo eu encontro novamente uma zona de conforto, que é onde a gente precisa buscar sempre. Eu saio de uma zona de conforto para encontrar outra, uma área mais expandida. Então, quando você fala de medo, é importante ter essa consciência, sabe? Medo, por que eu tenho medo? É um medo real? Aí, pensando nisso, eu acho assim, se você como treinadora tem medo, imagina os atletas. Não é? É mais ou menos assim, se a mãe tiver com medo, os filhos estão ferrados, né? É como se você estivesse Verdade. dentro de um avião, e você está dentro do avião e a aeromoça está com medo do voo. Aí você fala, se a aeromoça está com medo do voo, vai cair esse troço. Então, assim, como é que os atletas, Fabrício, estão treinando se eles necessitam de outra pessoa? Só um momentinho, tá atrapalhando o áudio aqui, ó. Tá passando um carro de som muito alto aqui na rua, só um momentinho. Eu estou ouvindo, mas se você estiver ouvindo aqui, tá tranquilo. Mas tá tão alto que tá me atrapalhando. Só um momentinho, Entendi. peraí. Só um Tá. momentinho. Muito bem, esse assunto de... Me perdoa. Então, a pergunta que eu te fiz foi o seguinte,
como é que os atletas, eles estão conseguindo, por exemplo, nesse momento treinar, se o treino eu preciso sempre de uma segunda pessoa? Então, Cris, na verdade, o que que a gente tem feito? O que nós programamos? A gente está fazendo as lives para os alunos, né? Todos os dias, 18h30. E o que que a gente combinou? Vocês farão as lives para tentar... Trocou a câmera, tá, Cris? A Tranquilo, sua. tranquilo. A gente vai fazer as lives e vocês farão os treinos da live para pelo menos manter o ritmo e não perder tanto o condicionamento físico. É lógico que um treino de atleta, ele tem muito mais intensidade do que o treino da live. Mas é muito melhor do que o atleta ficar parado. E ele vai correr 3 vezes por semana, no mínimo 4K nesses 3 dias. Então a gente tem programado dessa forma. Se por um acaso a quarentena ela se estender, eu vou ter que mandar um treino individualizado para cada um deles, para atender a dificuldade de cada um, porque cada um tem cada um tem uma característica, então eu vou ter que atender a característica de cada um, né? Então eu vou ter que enviar vídeos de treinos específicos para cada um, mesmo que eles tenham que fazer esses movimentos no ar. Como mesmo você falou, eles não vão estar fazendo treino 2 a 2, batendo aparador, batendo taco de pancada, que inclusive é o principal treino. Mas o que a gente pode pensar em relação a isso? Que todos estão sofrendo o mesmo problema. Não é um problema de um único indivíduo, é da gama toda de atletas. Então, essa mesma dificuldade que ele está passando, todos estão passando. O que a gente tem que fazer para que a gente não se acomode na situação? É isso que a gente tem feito. Vamos fazer o mínimo que a gente... o máximo que a gente possa fazer dentro de nossas casas para que a gente, na volta, não sofra tanto impacto. Porque, na verdade, Cris, o que mais o atleta sofre impacto nessa volta é do preparo físico. Como eles treinam em altíssimo nível, essa técnica eles não perdem. Então, em relação a isso, eu fico um pouco mais tranquila. Mas o preparo físico, com certeza é assim. O preparo físico, a gente fala que ele é injusto. O tempo que demora para ganhar, ele é muito rápido para perder. Então, todo o condicionamento físico deles, que eles estavam no alto, no ápice, que eles iam começar o sistema de competição deles, eles perderam. Mas como eu falei, eu tento manter a motivação deles, dizendo que todos estão passando pelo mesmo problema, que isso não é um problema do indivíduo específico, que é da gama toda de lutadores. Ou seja, voltando, todos vão ter que voltar ao treinamento e vão estar sempre no mesmo ritmo. A gente vai estar um passo adiante se mantivermos os treinos da live, fazendo as corridas, sempre com todo o cuidado nesse problema da pandemia. Olha só o que o Júnior colocou aí, ó. Não pode revezar os atletas treinando na academia, cada um em um dia determinado? Como é que funciona isso? Então, Cris, a gente está com um probleminha, que é o quê? A gente não pode abrir a academia ainda para treino, mesmo que ainda seja individualizado. Os comércios aqui do lado da academia, alguns foram até atuados, algumas academias que eu saiba também estão sendo atuadas, porque tentam manter mesmo esse atendimento individualizado. Então, infelizmente, ainda, nós não podemos atender mesmo que seja individualizado. A gente sabe que o prefeito de Campinas, né, fez um planejamento que tem 3 fases, né, que era para ter começado na segunda-feira, mas que o governador Dória negou. E que nessa primeira fase as academias poderiam abrir com esse atendimento individualizado. Se por um acaso abrir e tiver essa oportunidade, com certeza a gente vai dar esse passo um pouco maior para estar atendendo a necessidade dos atletas e dos alunos também. Mas agora a gente não pode fazer. Tá bom, então tá respondido aí, Júnior. Fabi, posso começar com as perguntas difíceis? Ai, meu Deus do céu.
Como é que você estabelece um nível de confiança com os atletas? Qual que é a sua técnica para estabelecer isso? Então, Cris, a gente pode aumentar ou manter o nível de confiança da equipe trabalhando em alta intensidade, né? Eu trabalho como o próprio tema fala, com muita confiança, mas a confiança vem com o trabalho e com o resultado. Então, o que a gente faz? O que a gente sempre tenta manter? Um ritmo intenso de treinos, onde eles estão sempre preparados para as oportunidades. Surgiu uma oportunidade num grande evento, estamos preparados, ok? Tanto fisicamente como tecnicamente. Psicologicamente, isso vai vir com o tempo, né? Mas a gente tenta sempre manter com intensidade de treinos e o que acontece? Gerando resultados positivos, isso vai gerar confiança por si só, Tá, os né? resultados, então, os resultados que você alcançou e alcança, você acredita que seja parte fundamental dessa confiança? Exatamente. A gente não começou um trabalho agora, né, Cris? É um trabalho a longo prazo. Quem é um treinador que quer começar com um treino de atletas, não ache que vai ser em 1 ano ou 2 anos que ele vai conquistar a confiança de um atleta de alto nível. Não é assim, né? A gente começa de baixo, assim como tudo. A gente vai subindo degraus de acordo com o que você vai aprendendo. Vai buscando conhecimento. Vai buscando conhecimento, vai aumentando o seu treino, vai melhorando o seu treino, vai melhorando a qualidade técnica, e aí os resultados vão surgindo. Não é um resultado positivo, 2 ou 3. Às vezes você precisa de 2 anos, 3 anos, até 4 anos, para que você se estabeleça no mundo da luta e que comece a gerar confiança dos demais atletas. Então, não é um trabalho de curto prazo, é médio e longo prazo. Você sabe que veio um comentário aqui que é muito interessante, um outro amigo aqui chamado Júnior, que está dizendo o seguinte, que é a confiança, que é a confiança do outro lado. Ele está dizendo assim, ó, com os treinamentos que a Fabiana passa, não tem como não confiar em nós mesmos e nela. Ou seja, são 2 níveis de confiança, porque estabelecer a autoconfiança é algo difícil pra caramba. Eu posso, de repente, confiar muito em você, mas de repente assim, tá bom, eu acho que você é a melhor treinadora, mas eu de repente posso não acreditar em mim. E você consegue passar para as pessoas, sabe, que elas se sintam confiança. Isso é uma característica de liderança sensacional e fundamental para quem está à frente, como é o seu caso. A Adri fez um comentário também aqui, ó. Fabi, você tem o melhor atleta do Brasil, que é o Emerson Apache. Como é a relação com ele? Qual a responsabilidade de cada um nesse resultado? Legal. Falando um pouco do que você disse antes, né? O Júnior falou que é uma característica de um líder, né? Eu vou dar um exemplo do que houve com um atleta que ele foi estrear. Nós fizemos todo o treino intenso dele. Eu nunca vou colocar um atleta que eu tenha dúvida dele. Ele pode ter dúvida dele, mas eu não posso ter dúvida dele. Tá? Por quê? Porque o atleta está estreando, ele tem as dúvidas dele, ele vai dar de encontro com os primeiros sentimentos que ele vai ter ali diante da adrenalina da pré-luta. Então ele vai ter que passar por isso mesmo, mas eu preciso confiar nele. Como é que eu confio nele? De acordo com o treinamento, ele dando o melhor dele ali. Eu não me importo, Cris, quando o atleta não sabe fazer algo específico. Mas se ele der o melhor dele, ali ele já me ganhou. Então, se ele fizer os treinos que foi planejado, executar, não de forma perfeita a técnica, mesmo eu sendo exigente, mas ele mostrar vontade de treinar, mostrar que ele quer realmente aquilo já me gerou confiança. O resultado da luta será consequência, Cris. Vai ser consequência. Eu falo para eles, você treinou, você deu o seu melhor no treino? Então vai lá, sobe no ringue e se divirta. Porque vai ser o resultado, ganhando ou perdendo, vai ser consequência do seu treino. Você vai sair com a cabeça limpa, de cabeça erguida, independente do resultado. E como eu estava falando do exemplo, né?
Eu vi que o meu atleta ele estava muito ansioso, ele estava tremendo demais, né? Isso é normal, tá? Eu tenho mais de, ai, não posso falar muito, senão vai dar na cara a minha idade, deixa pra lá. Eu tenho alguns anos assim na luta, né? E então eu já vi muitos sentimentos pré-luta assim. Então aquilo que ele estava vendo, eu mesma já senti. Então é legal quando você já sentiu que você pode ajudar o outro a dominar aquele sentimento, aquele medo que ele está sentindo. E é medo às vezes mesmo. Não é medo do oponente. Não é isso, não é covardia. É medo do desconhecido. Ele nunca tinha lutado. Uma coisa é treino, uma coisa é luta. Então eu perguntei pra ele o que que foi, tá tudo bem? Como é que você tá? Ele falou, eu tô com frio, Fabi. Ele tava tremendo, mas estava muito quente. Ele tava com adrenalina, ele tava sentindo mesmo, o corpo dele tava vibrando. E eu disse a ele o seguinte: tá tudo bem. Você não confia em você? Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou, não, eu não confio em mim. Eu falei, não tem problema, confia em mim. Pode confiar em mim. Você vai subir lá e você vai mostrar o seu melhor. Se você mostrar aquilo que você treinou, vai ser o suficiente. Confie em mim. Então, o que eu quis passar para ele? Eu vi que ali eu não conseguia tirar muito mais dele, porque era a estreia dele. Então, eu precisava passar a minha confiança ali nele. E, na verdade, mesmo sentindo, como eu falei, todos nós temos medo, mas a gente se controla, a gente sabe que aquilo é normal. Mesmo eu sentindo receio da estreia, eu realmente confiava nele. Então eu falei, não, puxei a responsabilidade. Falei, então confie em mim. Eu confio em você, pode ficar tranquilo. Independente do seu resultado, eu sei que você treinou, deu o seu máximo e você vai dar o melhor ali. E é impressionante como ele subiu e me surpreendeu, como eu falo, eu dou esse exemplo para todo mundo. Eu nunca vi um garoto subir num ringue e lutar como se fosse um atleta experiente. Ele lutou como se fosse experiente naquele dia. E era a estreia dele. Então, isso é um grande exemplo de como você pode passar confiança para o atleta, mesmo com ele não tendo confiança nele mesmo, né? Então, isso é bem legal, uma história bem bacana. Ó, Em a relação Pri ao Vargas Emerson... que tá. A Pri Oi, Vargas desculpa. que tá. Tem uma Pri Vargas, né? Que deve ser Priscila, Pri, se eu errei seu nome. Ela tá aqui dizendo que, olha, eu nem conheço a Fabi, já confio, gostaria muito de ter a oportunidade de treinar com a Fabi. Pri, ó, vai ser um grande prazer te receber na academia. Quando você quiser, terminando a live aqui, a gente pode bater um papo via direct, te manda o endereço e a gente, após essa quarentena, pode marcar um treino, com certeza. Será muito bem-vinda. Você ia falar do Emerson Como Apache e te todos que estão interrompi. na live. Como todos que estão na live. Eu te interrompi. Você ia falar alguma coisa do Emerson. Então, a Adri perguntou do Emerson como que é a relação, né? O Emerson é um exemplo da relação que eu tenho com todos, na verdade, assim. A gente tem treinador que não gosta muito dessa aproximação de ter o atleta como família. Eu, particularmente, eu não consigo, eu me apego, porque eu acho que eu não consigo ter eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu não consigo ter só o tratamento profissional. Por quê? Porque eu sei que se a vida dele, se a vida pessoal dele está afetada, ele vai ser afetado na vida profissional, né? A mente dele tá preocupado, ele está preocupado com o filho, ou ele está com algum problema financeiro, vai afetar no treinamento dele. Então eu gosto de ter muito essa relação. Eu conheço as esposas dos atletas, a gente tem uma relação muito boa em que a gente pode trocar de verdade o que tem acontecido. Então a gente se ajuda bastante. Então a gente tem esse lado bacana, né? Essa confiança de dizer realmente o que está acontecendo, porque a gente pode tentar contornar para melhorar o treinamento deles. Então, a relação com o Emerson Apache é igual a com todos. Assim. Os atletas que estão participando da live, eu não sei se estão, eu não consigo ainda, assim, não sou especialista em live, eu não consigo falar e observar quem está falando aqui, mas se eles estiverem, eles podem entrar e dizer o quanto a nossa relação é próxima, o quanto a gente, numa Estão te chamando de conversa... mãezona. Eles estão aqui, ó, Rafa e mais alguém está dizendo aqui que a Fabi é mãezona. Aí, tá vendo? Não estou tão brava assim, né? Tá vendo? Olha só. Melhorei, galera, melhorei. Vou fazer uma confissão aqui para vocês. O Cris
Foi enviado de Deus na minha vida. O Cris e a Adri, porque eu era muito durona. Eu sou exigente, só que eu era uma exigente muito dura. Eu ultrapassava os limites. Hoje eu continuo sendo a mesma exigente, mas eu consigo entender mais, eu consigo ter mais essa relação aberta com os atletas e entender mais as condições que eles estão passando. Então, ó, Cris, Dri, brigadão. Fabi, você consegue perceber, por exemplo, quando um atleta não está confiante durante a luta? Então, por exemplo, o caso anterior que você comentou, você fez uma pergunta para ele. Agora, o atleta está lá em cima do ringue, está lutando lá, e você consegue perceber no olhar com ele, existe uma troca, sabe, de mente aqui, de energia, que você percebe isso? Na verdade, a gente tem até essa conversa pré-luta, ou às vezes, quando não pré-luta, no intervalo da luta, que a gente fala assim, olha, se tiver acontecendo algo, se você estiver sentindo alguma coisa na luta, não está se sentindo bem, está sentindo dor, achou que a luta seria mais fácil e está mais dura do que você, disfarça. Os atletas têm que ser atores, né, nesse momento, né, porque ele não pode, a gente fala, não mostra para o adversário o que você está sentindo. Você mostrar o sentimento para o adversário, você dá abertura para ele te usar, né? Você beneficia o adversário mostrando o seu sentimento. Então, na luta, independente se você está sentindo dor, se você está se sentindo mal, a gente fala sempre, disfarça, seja um grande ator, nem que você tenha que dar um sorrisinho cínico, né? A gente sempre diz isso. Então, eu sinto dos atletas, porque assim, a gente sabe a intensidade com que a gente treina. A gente sabe da competência dos adversários. Se por um acaso a luta decorrer de uma forma diferente daquilo que a gente estava imaginando, e o meu atleta não tiver bem na luta, não tiver conseguindo colocar os golpes conforme foi treinado, conforme a gente traçou a estratégia, eu já sei que alguma coisa tem. Então eu peço para ele só ficar calmo, se defender e deixar o tempo passar, que no intervalo a gente conversa melhor. Porque durante a luta, a gente pode ser que fale alguma coisa que beneficie o adversário. E se eu falar algo e o adversário ouvir, ele pode usar contra o meu adversário, contra o meu atleta. Então, eu tento fazer com que ele fique o mais calmo possível, se defender e segurar a luta. Segurar a luta significa não deixe, pelo menos, o oponente te golpear. Mesmo que você não consiga atacá-lo, não deixe ele te golpear. Aí, no intervalo, a gente troca aquela conversa, a gente sempre fala, o que foi? Tá sentindo? O adversário é muito forte? Tem conseguido? Tá tranquilo? Não tá? Então, ali, a gente consegue dialogar melhor, sem que a luta dele se prejudique com isso. Fabi, tá chegando tanta pergunta aqui que se porventura não conseguir também fazer as minhas, vamos ter que fechar a live e abrir de novo, tá? Vamos lá. Olha que pergunta maravilhosa que fizeram para você aqui. O Júnior fez para você aqui, ó. Fabi, se você tivesse a Fabiana Belay como treinadora, ou seja, se você tivesse uma treinadora que fosse a Fabiana Belay, como você acha que teria sido a sua carreira? Olha, eu sempre falo para os meus atletas, eu falo para minha sobrinha, inclusive, né? Porque minha sobrinha é um grande talento, mas ela não quer ser atleta, né? Eu sempre fui uma atleta que sempre busquei muito treino, eu sempre gostei muito de treinar, eu sempre quis muito, então eu buscava, mas eu não tinha tanto apoio como eles têm. Então eles têm esse benefício. Por quê? Porque como eu já passei as dificuldades de um atleta, então eu tento colocá-los numa bolha, assim, sabe? Eu tento dar uma melhora, a gente sempre procura patrocínio de remédio, a gente sempre procura fazer com que eles não tenham gastos superiores do que o normal. Então, a gente sempre dá um melhor treino, eu busco conhecimento, eu já passei 3 meses na Tailândia, buscando conhecimento para trazer o que há de melhor para ele. E, inclusive, eu acho que uma coisa que eu tenho de bom é que, nesse sentido, o meu ego não é elevado. Eu sei as minhas falhas e tento buscar conhecimento para que eu não passe as minhas falhas para eles. Eles nem sabem das falhas, mas eu sei, né? Das minhas falhas.
Não basta eu buscar conhecimento para trazer o que é de melhor para ele. Então, se eu tivesse uma treinadora como eu, você pode ter certeza, eu acredito que, no mínimo, eu estaria hoje no UFC, com certeza. Tá, joia. Tem mais uma série de perguntas aí, mas eu vou pegar uma minha aqui, depois eu vou alternando com a que fizeram aqui. Perguntaram para você, aí você mas vamos guardar essa para o fechamento, tá? Se você já sofreu preconceito por ser uma treinadora feminina, né? No final a gente responde essa daí. Fabi, apesar de assim, a confiança parece que é algo que não tem escala, na minha percepção. Então eu não consigo dar uma escala de 0 a 10 na confiança. Ou você confia, ou você não confia, pelo menos é a minha percepção. Se a confiança está baixa, por exemplo, pode causar um sentimento de já perdi. Certo? Se você falou, o cara de repente já entra derrotado. Alguém até comentou aí nos textos que assim, a pessoa parece que de repente já entra derrotada no ringue. Se ela tiver com a confiança muito elevada, muito alta, ela vai entrar no famoso salto alto, certo? E vai parecer que já ganhou. Isso é um risco imenso, certo? Aumenta demais a vulnerabilidade, certo? Como é que você trabalha a cabeça do atleta para achar esse equilíbrio de não ficar nem, sabe, muito alto, né, com o ego lá em cima, com o sentimento de já ganhou, e também não ficar tão baixo? Então, Cris, isso realmente é um grande problema no esporte, sabe? Os extremos são ruins, né? E aí esse é o problema, é achar o ponto de equilíbrio, né? Você ter uma baixa confiança é horrível porque você já entra cabisbaixo. Então, o que você trabalha para aumentar a confiança do atleta? É treino. Eu acredito em trabalho, Cris. Trabalho duro e busca de conhecimento. Se o atleta treinou, fez o melhor dele, no mínimo, ele vai diminuir, ele vai minimizar essa falta de confiança. E às vezes essa falta de confiança é característica do atleta, Cris. É impressionante como isso você tem que trabalhar com cada um individualmente, cada problema que eles têm. Alguns têm autoconfiança demais, outros confiança de menos. E aí a gente tenta equilibrar com o treino. Uma coisa que eu falo para os que têm a confiança demais. Você sempre, não importa se o atleta que você vai lutar, você acha que ele não vai trazer dificuldade para você. Eu sempre converso com eles, às vezes você pode ser surpreendido. Na academia, na equipe, a gente não tem uma super estrela, sabe? Nós temos grandes atletas, como o Emerson Apache, é o melhor atleta atualmente do Brasil, mas ele está nivelado com todos, ele recebe o mesmo tratamento. Por quê? Porque a gente não deixa subir a cabeça, a gente não permite, porque isso atrapalha tanto na vida pessoal como no treinamento dele, inclusive em futuras lutas, né? Então eu sempre penso, eu falo para ele, independente se você acha que o atleta não vai trazer dificuldade para você, e às vezes até o próprio treinador pensa sempre o atleta adversário é o melhor do mundo lá do outro lado. Então pensa, eu vou estar lutando com o melhor atleta do mundo, então eu vou dar sempre o meu melhor ali, independente do adversário. Então sempre tento inserir isso na cabeça deles, mas isso, como você mesmo falou, é um problema no esporte. Esses extremos, eles são muito ruins e a gente tenta equilibrar dessa forma. Eu recomendaria você começar a dar aula de meditação para os seus atletas. É uma boa, né? Eu tô tentando. Eu já comecei com a meditação. Vamos lá, vou tentar. Eu acho que aumenta o controle emocional e como eu comentei agora há pouco, né? Como a nossa mente ela engana muito a gente, então é melhor você ter um controle mental, acessar áreas do cérebro que talvez não acessasse antes, né? E aí acho que funcionaria bem isso. Alguém me comentou aqui, Cris, sou o João e não o Júnior. Perdão, meu querido, é que estava JR de início aqui, e aí eu te chamei de Júnior. Mas, pô, valeu pelas contribuições, viu, cara? Tá mandando bem com as perguntas aí. Ó, outra pergunta para você aqui, Fabi. Recentemente a gente esteve lá em Brasília, né? Tive a oportunidade, aliás, agradeço mais uma vez a você, a Glorinha, a Chitara, porque, assim, foi, para mim, um mundo completamente novo, né? A Adri, junto com vocês, o Elon, vocês têm me proporcionado uma experiência nova de vida. E poder ser coach, inclusive, de alguém de alta performance é muito legal, porque
Normalmente as pessoas entendem ou acreditam que o coach é alguém que sim, só vive na filosofia, né? Que o importante é ficar zen. E na verdade não é isso, né? Você vai ficar zen para alcançar resultado. Não pensa que vou abraçar a árvore. Você vai abraçar a árvore, mas você tem que entender o seguinte: que você abraçar a árvore é porque você quer fazer força, não é para treinar, entendeu? É alguma coisa, né, focada no resultado. E lá em Brasília, você foi destaque na reportagem dentre outros treinadores, certo? Pô, deu Sim. entrevista e tudo. Como é que foi essa experiência sua, essa emoção que você sentiu, o orgulho que você sentiu? Eu fui procurada pela reportagem do UFC mesmo, UFC Brasil, e eu confesso que eu fiquei bastante surpresa, assim. Eu fiquei surpresa, mas orgulhosa ao mesmo tempo, porque eu estava finalmente sendo reconhecida no esporte que eu tanto trabalho e tanto amo, né? No mundo do Muay Thai, eu acredito que eu já tenho certo reconhecimento, mas no mundo do MMA, as pessoas ainda não me conheciam muito. E na segunda luta da minha atleta do UFC, eu já fui reconhecida, assim, já fui destaque no meio de treinadores do mundo inteiro, né? Porque ali existiam treinadores do mundo inteiro, de grandes equipes do mundo. Uhum. E eu tenho um grande problema que você vai poder me ajudar, né? Que é o que eu não consigo lidar muito com elogios, né? A timidez ela me afugenta e eu não consigo lidar com os elogios. Então, ali no meio dos treinos, a gente ficou uma semana no treino em Brasília, no meio de atletas do mundo inteiro, de treinadores de grande sucesso, né? E eu acredito que tenha chamado a atenção pela minha postura no meio dos atletas, com o resultado das lutas, a forma com que eu chuto, com que eu seguro a manopla, eu recebi muitos elogios. Alguns atletas de outras equipes pediram para eu segurar a manopla, assim, então foi surpresa, assim, porque eles gostaram da forma com que eu trabalho, com que eu domino, assim, as ações. Mas assim, eu tenho um grande problema com elogio. Eu fiquei surpresa, fiquei muito feliz de ser reconhecida, mas eu não consigo ainda, a timidez ela acaba me consumindo, assim, eu não consigo lidar muito com essa situação. Você podia me ajudar com isso, inclusive. Reconhecimento não é elogio, Fabi. Reconhecimento é reconhecimento. Elogio é uma coisa, reconhecimento é outra. Por isso que são palavras diferentes. E também, como que eu faço para que eu consiga dominar essa timidez que me consome nesse momento e eu não consigo agir, meus trejeitos ficam dominados, enfim, eu Você sabe acabo que assim, travando. a gente não aprendeu, boa parte de nós, né? Eu vou falar isso por mim, inclusive, a gente não aprendeu a receber elogio. Como é que a gente recebe um elogio? Elogio é quase igual ao feedback. Porque o feedback você pode receber um feedback que é positivo, né? De algo que você fez que foi muito legal, e você pode receber um feedback de melhoria. Você poderia entender que o elogio é como se fosse um feedback positivo. Entendeu? O que quer dizer isso? Se você recebe um elogio, você simplesmente agradece. Por quê? Porque ele é um feedback para você. Se alguém te der um feedback de melhoria, você faz o quê? Você agradece. Entende? Sim. Não importa se o feedback é positivo ou é negativo, ou se ele é de melhoria, você vai simplesmente agradecer, porque todo feedback que vem, ele vai vir para a sua. Se você entendeu que é positivo, ele também é de melhoria. Porque assim, poxa, eu sei que eu estou no caminho certo. Certo? E se for algo negativo, legal, eu sei agora como é que eu tenho que fazer para ser melhor. Então, simplesmente, Fabi, quando você receber um elogio, agradeça. E elogio e reconhecimento são coisas diferentes. Por exemplo, Ok. vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você tivesse ganhado, tá, uma luta hoje e você recebeu um prêmio de 50 mil reais. Esse Certo. prêmio, ele é reconhecimento ou é elogio? Ele é um reconhecimento. Percebe a diferença? Sim. São coisas diferentes. Então, se você está recebendo algo que é um reconhecimento, legal. E se for um feedback positivo, simplesmente agradece. É assim que a gente tem que se comportar quando a gente recebe um elogio. Obrigada. Tá Mais bom? uma lição, hein, Guilherme? Vai aprendendo. Fabi, outra coisa. O que é o Muay Thai?
te trouxe de mais valioso além do cinturão? O cinturão é o reconhecimento. Aquele filme Poder Além da Vida é maravilhoso para falar sobre isso. Mas o que o Muay Thai te trouxe de mais valioso, que é além do cinturão? Eu acho que assim, quem não é atleta, assim, talvez não consiga entender. Na verdade, não é nem atleta. Quem não é lutador, quem nunca subiu ali no ringue, talvez não entenda esse sentimento que a gente tem. Independente do cinturão ou não, sabe? Quem já lutou pode dar exemplos aqui, pode afirmar ou não isso que eu estou dizendo. A gente, a gente fica forte, sabe? Independente se ganha ou se perde. A gente aprende quando perde, inclusive. A gente não se sente um derrotado. A gente, pelo contrário. Eu tive 2 derrotas na carreira, né? Eu tenho 40 lutas e perdi 2 vezes. Nessas 2 vezes que eu perdi, eu aprendi. O que eu fiz? Falei, não, eu vou melhorar, eu vou me superar e eu vou passar por isso. Eu posso perder de outras formas, mas dessa forma que eu aprendi, que eu não tinha treinado fisicamente da forma que eu deveria, eu nunca vou mais passar. Então, as derrotas foram lições para mim. Então, eu acho que o que mais me trouxe foi força. Foi força pessoal mesmo, literalmente, para passar por muitas coisas que os seres humanos passam, assim. Eu acho que isso é um presente que é inestimável que o Muay Thai me trouxe. E fora, assim, fora a força pessoal, o Muay Thai trouxe muitos amigos para mim, né? Amigos pessoais que eu vou levar para a vida toda, com certeza. Qual foi a pessoa do mundo do esporte ou não do esporte que teve maior importância para você na relação com o esporte? Ó, o pessoal está falando aqui, ó. Você só ganhou, meu belo desempenho, 40-2, superações. Não é à toa que você é a treinadora que é, né? A carreira de sucesso impressionante, porque o percentual de 40-2. Ah, obrigada. Eu sempre gostei muito de treinar e eu acho que gostar daquilo que faz, eu acho que é uma receita de sucesso, pode ter certeza. Você Fazer aprende algo rápido, né? obrigado. Você aprende rápido, Oi? né? Você viu? Você aprende muito rápido. Você viu que agora você agradeceu? Aí, tá vendo? Ó, tô evoluindo. Então, por incrível que pareça, assim, eu gostava, no mundo da luta, eu gostava bastante do Mike Tyson, né? Eu gostava de assistir as lutas dele. Mas ele não foi um bom exemplo, assim, pessoal, né? Quem eu gostava muito, assim, gosto muito até hoje, ele é um exemplo para o mundo, assim, que eu assistia ele todas as manhãs no domingo, é o Ayrton Senna, assim. Para mim, ele é espetacular como atleta, como pessoa. Eu nem gosto de corrida, para falar a verdade. Mas ele é tão empolgante, ele é tão inspirador que ele fazia todos os brasileiros ficar sentado todas as manhãs para assistir a musiquinha da vitória dele. Então ele, para mim, é marcante para minha vida no esporte, na vida pessoal. E eu lembro muito do meu pai também, que é com ele que eu assistia todas as manhãs de domingo. Assim, era o grande Ayrton Senna. Tá. Quem que foi mais importante para você, então, fora do mundo de esporte, de repente, o que te inspirou no sentido de incentivar você e fazer com que você viesse para o esporte? Então, é mesmo meu pai, né? Meu pai, ele foi o grande incentivador, assim, ele que me levava. Eu comecei com 9 anos de idade, né? Na luta, eu comecei com Kung Fu, eu era muito peralta quando criança. E minha mãe, né, a gente até brinca, né? Ela me levou, ela achava que eu tinha algum problema, ela me levou no médico, porque ela achava que eu tinha algum problema, né? E aí o pediatra falou, ela, não, sua filha não tem problema nenhum, né? Ela não pode gastar energia. E por coincidência, a academia próxima da minha casa era uma academia de Kung Fu. E meu pai, ele me levava todos os dias. Minha mãe nunca assistiu uma luta minha, porque ela tem muito medo, né? Ela ficava com medo de eu me machucar. Mas meu pai sempre estava nas minhas lutas. Ele era o meu grande incentivador, assim. Eu devo, com certeza, grande parte do que eu sou hoje, eu devo ao meu pai, com certeza. Ô, Fabi, você sabe que teve duas mulheres na live aqui
Não tem homem perguntando isso. Foram duas mulheres diferentes. Uma eu vi que era a Elo, a outra, me perdoa, não me recordo quem foi. Mas perguntando até que idade que pode ser uma atleta. Então, hoje, a ciência ela evoluiu muito, né? Então, por exemplo, eu vou falar de um atleta que acabou de disputar o cinturão contra o Adesanya, se não me engano é o Romero, um cubano. Ele, se eu não me engano, ele está com 44 ou 45 anos, disputando o cinturão mundial. Então, hoje, a ciência, ela nos beneficia demais. Então, você pode ter boa alimentação, você pode ter bons treinamentos, que faz com que sua vida seja longa no esporte. Então, antigamente, com 30 anos, as pessoas já estavam aposentando. E o Romero é um grande exemplo de como o esporte evoluiu, a ciência ajudou bastante na longevidade do esporte. Eu tenho para mim que a idade talvez ela seja uma preocupação maior para as mulheres do que para os homens. E, na verdade, gente, a ciência, né, a própria Fabi comentou agora há pouco, mudou muito. A gente consegue ter uma vida um pouco mais distante, né, do que a gente tinha antigamente. Ganhamos aí uns 10 ou 15 anos a mais de qualidade de vida. Sim. Não estamos vivendo 120, 130 anos, mas a gente ganhou uns 15 anos, talvez até um pouquinho mais de qualidade. O que significa que, assim, não necessariamente você precisa competir, mas você pode continuar treinando. Você vai conseguir treinar, na minha percepção, eu estou com 30 anos, né? De carreira. Eu também. Eu tenho um ano a menos que você, só estou com 29. A minha esposa, a Adri, também está com 29. Então, assim, eu acho que a Adri vai conseguir treinar tranquilamente mais 10, 15 anos, entendeu? Tranquilamente. Não que ela não possa treinar depois, mas o ritmo, você não precisa se matar para fazer o treino. Você pode fazer aquilo que te dá prazer, na intensidade que o seu corpo aguenta, você se respeita, está tudo bem. Certo? Exatamente. Nós já falamos 52 minutos e está cheio de perguntas aqui. Se acabar, eu fecho de novo. Bora lá! Ó, vamos ver aqui. O ser humano, Fábio, por natureza, ele tem a manifestação de ego. Eu conheço você, conheço o Elon. Vocês são de pessoas assim, de humildade, simplicidade, algo realmente muito difícil. Eu nunca imaginei. Primeiro, quando eu imaginei conhecer uma campeã brasileira de Muay Thai na minha vida. Né? Então, conhecer já foi algo bacaníssimo. E nunca imaginei que uma pessoa que estivesse no nível que você está e que você alcançou, merecidamente, isso não é um elogio, é um reconhecimento, eu nunca imaginei que poderia ter alguém com a simplicidade. Mas, e eu queria saber o seguinte, em algum momento da sua carreira, você nunca sentiu um certo orgulho de você, ou sabe, de repente algo que por mais que fosse por pouco tempo? Não, já sim. Você sabe que com o passar do tempo, a gente vai ganhando experiência e a gente aprende muito, né? Cris, eu fui campeã brasileira de kickboxing com 17 anos de idade. Eu fui campeã brasileira no nível adulto. É lógico, meus pais tiveram que assinar termo autorizando eu participar de um evento adulto, mesmo sendo menor ainda. Então, eu tive reconhecimento na luta desde muito cedo. Então, eu tive destaque na luta desde muito, muito novinha, assim. E isso foi difícil para eu conseguir administrar, sabe? Eu, inclusive, quando fui disputar o Mundial na Polônia, eu fiz parte da seleção brasileira de kickboxing, eu tinha acabado de fazer 18 anos, né? Senão eu não poderia nem estar disputando. Eu fui convocada para a seleção, avisei que eu era menor, e eles falaram que eu não poderia, mas por coincidência o mês do Mundial era outubro e eu faria 18 anos dia 1º. Então eu consegui participar do Mundial por conta disso. Então, com certeza, a juventude e as vitórias, como elas vieram muito cedo, o reconhecimento na luta vieram muito cedo, foi um pouco difícil para eu administrar, eu confesso. Mas com o passar do tempo, a gente vai sofrendo as derrotas, o pé vai... Duas!
Pô, eu imagino o seguinte, na 20ª vitória, já olhava uma pessoa e falava, chupa! Aê, dá mais uma! Ai, Cris, é uma peça rara. Então, pode ser que eu falasse esse chupa mesmo quando eu tinha 18 anos. Mas eu tive uma experiência ruim quando eu fui para o Mundial na Polônia. O que aconteceu? Como o meu ego inflou demais, eu ganhava de todas as brasileiras, né? Eu ganhava por nocaute as lutas, então aquilo me enchia demais. Eu falava, nossa, ninguém pode ir comigo, né? E as pessoas, por incrível que eu não tinha ninguém para me ajudar a me colocar no prumo, sabe? Eu não tinha ninguém para. Pelo contrário, as pessoas ajudavam o meu ego a inflar. E o que aconteceu? Eu não treinei fisicamente, porque no esporte a gente treina tecnicamente e fisicamente. Se você não tiver um bom condicionamento físico, você pode ter a melhor técnica do mundo que você não vai conseguir manter. Você luta em altíssimo nível. Eu estava lutando no Mundial com os melhores atletas do mundo. Então eu precisava estar bem condicionado. Mas o meu ego não me permitiu pensar dessa forma. Meu ego e minha inexperiência, né? Ou seja, eu consegui, eu ganhei algumas lutas no Mundial, inclusive assim, em mundiais acontece isso, né? Existem casas de apostas, né? E na minha categoria de luta, o presidente da federação, né, o chefe da delegação, veio me avisar, veio me falar, né, brincando e rindo, feliz, porque eu já tinha feito a primeira luta e eu tinha nocauteado uma grega, né? E tinha lutado muito bem, mas eu percebi que ali na luta, por ser em alto nível, o meu nível físico não estava bom pro nível da competição. Mas eu ganhei mesmo assim, eu ganhei muito bem dela. Na minha categoria, eu estava sendo a mais cotada. Eu era mais votada de ser a campeã mundial, né? E aí, na hora que eu recebi aquela notícia, eu recebi um impacto também, porque eu sabia que eu não estava preparado e as pessoas estavam. Elas estavam esperando demais em mim e ali eu recebi um impacto grande. E quando eu me deparei com a campeã mundial, era a campeã mundial, era uma francesa, eu lembro o nome dela até hoje. E com certeza ela nem lembra de mim, viu? Porque quem bate não lembra, mas quem apanha lembra. Eu lembro dela. O nome dela é Marie-Laure Mivière, é uma francesa. Ela era campeã mundial de Muay Thai e Kickboxing. E eu ganhei algumas lutas e parei nela. Eu fui muito bem na luta, inclusive, tecnicamente. Mas chegou um momento que nivelou tecnicamente e ela me superou fisicamente. Foi onde a gente até brinca, né? Onde o filho chora, a mãe não vê. Eu não tinha mais braço, eu só queria que a luta acabasse. E naquele momento ali da minha derrota, logo no meio da luta, por incrível que pareça, a minha ficha caiu já. Que eu não era tudo aquilo que eu pensava ser e que sempre existe alguém que pode ser melhor que você e que você, independente de que situação seja, você sempre tem que estar preparado para conquistar as coisas e não deixar o ego te atrapalhar com isso. O ego judia da gente, né? É verdade. Ó, tá faltando 1 minuto e 45 para acabar, mas assim, pessoal, se cair, a gente vai voltar, pelo menos mais uns 15 minutos, Fabi. Pode ser? Fica tranquilo. Então tá, nós temos ali mais 1 minuto e pouquinho. Eu queria ver, bom, não sei se dá tempo, não sei se eu fazer uma pergunta agora, porque se eu fizer a pergunta, talvez a live, né, ela seja derrubada. Então, no mundo que você tem vivido dos atletas aí, tem tido muito, você vê muito questão de ego nos outros também? Tem bastante. Uma resposta na sequência. Não, tem bastante. Tem bastante no mundo da luta, assim. E a gente sabe, assim, com a experiência que a gente tem, com os anos que a gente tem na luta, em que em algum momento, às vezes o atleta é bom, mas a gente sabe que tem outros atletas tão bons quanto, né? E esse ego, ele, além de não vender bem a imagem da pessoa, em algum momento vai fazer com que a queda seja grande, assim. Então, com certeza, no mundo da luta, existem egos inflados e de pessoas enganadas. Infelizmente, tem de atletas bons e de atletas ruins, que tem 2 ou 3 lutas em eventos inexpressivos
e o atleta acha que é o máximo, assim. Então é triste. Eu imagino, ó. Então vai cair aqui em 17 segundos, gente.